Bom dia a todos. Nós vamos falar sobre a síndrome de Klinefelter e possuímos como integrantes o Gabriel de Oliveira Borges, o Guilherme Barbosa, o Guilherme Santos, eu, o Isaac Sena, o Cauã Araújo e também o Matheus Tiburcio. Agora eu vou estar falando sobre a alteração genética. E a síndrome de Klinefelter é causada por uma variação cromossômica envolvendo o cromossomo sexual. E este cromossomo sexual, extra, que no caso seria o X, causa uma mudança característica dos meninos. Todos os homens possuem um cromossomo X e um Y, mas ocasionalmente uma variação irá resultar em um homem com um X a mais. Essa síndrome é muitas vezes escrita como 47XXY. Existem outras variações menos comuns, como 48XXYY, 48XXXY, 49XXXY e o mosaico, que é 46XY/47XXY. Este é o cariótipo mais comum e ocorre em cerca de 15%, provavelmente em consequência da perda de um cromossomo X no concepto de XXY, durante uma divisão pós-zigótica inicial. Embora seja uma alteração genética, essa síndrome não passa de pais para filhos e por isso não existem maiores chances de ter essa alteração, mesmo que já existam outros casos na família. Metade dos casos resultam de um erro na meiose primeira paterna, um terço desses erros na meiose primeira materna, e os demais de erros na meiose segunda, ou de um erro mitótico pós-zigótico, levando a mosaico. A idade da mãe é elevada no caso associados a erros na meiose primeira materna, mas não nos outros casos. Agora vou estar passando a palavra para o Cauã. Eu vou falar um pouco sobre as alterações físicas. Geralmente, quando o indivíduo tem essa doença, essa pessoa se sente intimidada em relação a procurar ajuda, tratamento. Não por conta de não apresentarem sintomas, mas bem pelo contrário. As pessoas que sofrem dessa doença não procuram ajuda por causa de fatores sociais. No caso, um dos principais sintomas, por exemplo, é a falta de a baixa produção de esperma, coisa que acaba deixando que as pessoas fiquem constrangidas em procurar ajuda. Também isso ligado à falta de produção de testosterona e falta de massa muscular. Com todos esses fatores, a pessoa se sente pressionada a não procurar ajuda e assim o problema piora ao longo do tempo. Agora eu vou passar a palavra para a próxima pessoa. Meu nome é Matheus Tiburcio e irei falar sobre os sintomas. Os sintomas são frequentemente súbitos na infância e podem ser despercebidos até a puberdade e a idade adulta individuais dos homens. Em muitos casos, a circunstância não é diagnosticada até que o homem deseje ter uma criança, mas força-se com a infertilidade. Contudo, pode ter um efeito profundo no crescimento ou na aparência de alguns meninos, mesmo de uma idade nova. Os principais sintomas são testículos muito pequenos, mamas ligeiramente volumosas, quadris largos, poucos pelos faciais, pênis de tamanho reduzido, voz mais aguda que o normal e infertilidade. Essas características são as mais fáceis de serem identificadas durante a adolescência, pois é quando é esperado que ocorra o desenvolvimento sexual dos meninos. Porém, existem outras características que já podem ser identificadas desde a infância, especialmente relacionadas com o desenvolvimento cognitivo, como ter dificuldade para falar, atraso para engatinhar, problemas para ficar concentrado ou dificuldade para expressar sentimentos. E agora eu passo a fala para o Guilherme Santos. Meu nome é Guilherme Santos e eu vou falar um pouco sobre o tratamento da síndrome de Klinefelter. Bem, infelizmente não há cura para a síndrome. Porém, se a pessoa que sofre dessa síndrome descobrir a doença o mais cedo possível, a mesma tem grande possibilidade de iniciar um tratamento, como o caso da infertilidade, já que a testosterona pode ser injetada por via intramuscular a cada 2 ou 3 semanas ou a cada 6 meses, dependendo da dose. Também existem tratamentos contra os sintomas físicos, a fim de melhorar a autoestima do indivíduo. Dentre os diversos tipos de tratamento contra a síndrome de Klinefelter, e os já citados anteriormente, temos como alguns exemplos a terapia cosmética para remover tecido indesejável do peito, fisioterapia para melhorar o tom de músculo e as habilidades motoras, assistência para fornecer o apoio emocional e psicológico, terapia para
para a fala, para melhorar prejuízos causados pela síndrome durante a infância e dentre outros tipos de tratamento existentes no mercado. Agora eu passo a fala para o Guilherme Barbosa. Bom, eu vou falar sobre o relato do caso, que é um paciente de 33 anos do sexo masculino nascido em Minas Gerais. Ele foi encaminhado ao serviço de endocrinologia porque ele se queixava de um aumento progressivo da mama direita há cerca de 3 anos e também um aumento subsequente da mama esquerda e dores no local. Ao exame clínico, o paciente apresentava biotipo eunucoide, com altura de 1,70 m e peso de 76 kg. O quadro histológico e o diagnóstico de azoospermia secretora bilateral indicava síndrome de Klinefelter, o que foi confirmado pelo cariótipo 47XXY do paciente. O tratamento consistiu da administração de Durateston por via intramuscular, em intervalo de 21 dias, e também foi realizada a correção cirúrgica de ginecomastia. Após 6 anos de acompanhamento, ele teve uma melhora do quadro clínico, com redução da mama, redução dos níveis séricos de ICSH, aumento da disposição para atividades gerais e um maior vigor físico. E segundo o relato do mesmo, ele teve uma maior estabilidade emocional e melhora da qualidade de vida. Agora eu vou passar a palavra para o Gabriel Oliveira, que vai falar sobre as questões éticas. Olá pessoal, meu nome é Gabriel de Oliveira Borges. Hoje irei falar sobre as questões éticas da síndrome de Klinefelter, onde essa síndrome é uma alteração genética rara que afeta apenas os meninos do sexo masculino e que surge devido à presença de um cromossomo X extra no par sexual. Esta anomalia cromossômica, caracterizada como XXY, provoca alterações no desenvolvimento físico e cognitivo, gerando características significativas como o aumento das mamas, falta de pelos pelo corpo ou atraso no desenvolvimento do órgão genital, por exemplo. A síndrome de Klinefelter é um dos transtornos genéticos mais comuns entre homens e muitos dos afetados mantêm o transtorno em segredo por medo dos preconceitos frequentes. A doença de Klinefelter no dia a dia de quem sofre da mesma pode ser capaz de não reparar que tem a doença, assim como as pessoas que passam por ela em rotina diária em convívio, por ser detectável apenas por exames genéticos. Porém, conforme os sintomas dela se intensificam ao passar do tempo, o indivíduo pode perceber que algo com seu corpo não está certo. Mesmo assim, podemos ver casos de que, por opção, muitas pessoas escondem o fato de que está com essa doença por pura vergonha e sempre tem uma porcentagem significativa de pessoas que, após sofrerem dos sintomas perceptíveis visualmente para as demais pessoas ao seu redor, como o aumento de suas mamas, se assemelhando ao de uma indivídua mulher, por exemplo, até mesmo indisposição sexual, com mau desenvolvimento de seu órgão genital e de seus pelos pelo corpo, acabam sofrendo continuamente com os preconceitos frequentes. Não podemos nos esquecer que essas pessoas sofrem de infertilidade também, devido à sua baixa produção de testosterona. Apesar de tudo o que foi falado, quem sofre da síndrome de Klinefelter, se descobrir a doença em período menor de tempo, tem possibilidades significativas de iniciar um tratamento como na infertilidade, já que a testosterona pode ser injetada por via intramuscular a cada 2 ou 3 semanas ou a cada 6 meses, dependendo da dose. E sem contar que todos esses sintomas físicos citados são tratáveis, fazendo com que as pessoas possam voltar a ter uma vida saudável como uma pessoa normal aos poucos. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos.